O cara tá num momento bom, são 7 jogos. É verdade. Mas Exato. aí não fala da construção, fala assim, mas aí já não tem idade pra próxima Copa, algo do tipo. mas O próximo quer ganhar essa, né? Rapaziada, tá cagando pra próxima Copa. Tem tanta Copa que a gente já tá. Então é essa. Ganhou essa Copa aqui. Quem tá os melhores do momento tem que chegar na seleção. Exatamente, independente da idade. Eu também sou dessa opinião. Assim. Fez gol contra, não sei o que, não foi eu. Né? Pô, é verdade, falou muito isso, né? Não foi o gol contra. O primeiro gol contra da Copa do Mundo foi na Copa no Brasil, se eu não me engano. Assim, Do Marcelo. Não foi comigo a situação. E a falha tampouco foi minha. O Júlio César, depois de alguns anos, ele veio a público falar isso aí, porque ele soca a minha cabeça. Eu tava na bola e dá um chute. E faz parte, irmão. Quando acabou aquele jogo, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei com ninguém. Quando acabou aquele jogo, pô, foi no ônibus assim, era uma choradeira no ônibus, cara. Parece que tinha morrido alguém. Eu chorava muito, tava conversando com meu pai, chorava muito. Nossa. Aí quando a gente chega no hotel, aí eu tava no hotel, passou o tempo assim, a porta tava entreaberta, entrou o Júlio César. Aí o Júlio falou assim, pô, te fudi, hein, Melim? Falou comigo. Eu falei, tá maluco, mano? Não, tamo junto. Tem essa não, pô. Ele fala no quarto comigo, eu falei, tamo junto, pô. Errou todo mundo, é isso aí mesmo. O time ganhamos Copa América, Confederações, né? Irmão, tá tranquilo. Não foi da vontade de Deus, tá tudo certo. Então, assim, mas as pessoas por que a hipocrisia? Porque os mesmos que falaram, mas foi expulso, tá vendo aí? Eram mesmos que falaram assim, quando o Brasil perdeu pra Bélgica, o Lukaku deu aquela arrancada com a bola, os caras falaram assim, mas se fosse Felipe Melo, com certeza ia fazer falta. Aí é expulso. Faltou o Felipe Melo. Aí é expulso, tá certo? Aí, como é que faz? Mas aí, se é o Felipe Melo, não sei o que, ele tinha que estar lá pra dar uma tesoura no cara que ia cortar a jogada e ia sair gol, mas aí foi expulso. E o jogo tava 2-1, irmão. Se já tava pro Beleléu, a gente olhava na cara dos caras, caramba, mano, o que aconteceu, cara? Vocês estavam dominando o jogo. Eu tenho uma dúvida aqui, que inclusive eu assisti, lembro muito bem desse jogo, torci muito pra aquela seleção nossa, sofri. E eu tenho uma dúvida com o Felipe, era justamente isso daí. Você já tinha subido? 2010? Não, tava prestes, né? ganhando a Copinha, 2010 eu ganhei a Copinha com São Paulo. Caramba. E aí eu subi em agosto de 2010, né? E aconteceu na Libertadores do ano passado, que eu acabei errando o pênalti contra o Botafogo e a gente perdeu nos pênaltis, né? Eu errei o pênalti no tempo normal e nos pênaltis eu fiz, mas a gente acabou sendo eliminado. E eu já fiquei muito mal, pô, chateado, muito pra baixo. Só que nem se compara, talvez, com o que ele passou na Copa do Mundo com 25 anos e sendo expulso. A dúvida que eu tenho é justamente essa. Como é que você ficou depois desse lance, né? Pra recuperar, Quando né? eu cheguei, recuperar, né? Não, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal assim, não por causa da expulsão, cara. Eu, pra te falar a verdade, sempre caguei pelo que aconteceu da expulsão, sabe? Me arrependo de ter feito aquilo, de ter pisado no Rubem e ter sido expulso, me arrependo. Mas assim, de repente se fosse hoje, eu ia jogar com 40 e poucos anos, com experiência, eu não faria. Mas naquele momento, o cara fazendo firula pra um lado e pro outro, o jogo já tava 2-1, meu irmão. Sabe? Veio na hora o sangue ali. Na hora você vê, já foi aquele segundo. Todos os brasileiros praticamente jogam bola. Porra, e qualquer várzea, qualquer quadra. Não tem jeito. O cara esquina, começa a ciscar, nós quer dar no meio. Então, é foda. quando eu chego no Brasil, eu já tava no meio da Copa, eu falei pro meu pai assim, pô pai, tô querendo, quando chegar no Brasil, ver um lugar pra gente ir pra uma praia legal aí, quero dar uma relaxada na praia, antes mesmo de acabar a Copa. Aí ele tinha visto um lugar que eu comprei casa, eu tenho casa nesse lugar hoje, assim, que é lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, aí meu pai tinha, vou mergulhar aqui num lugar que é legal pra caramba e tal, a gente viu uma casa, vamos pra lá. Aí chegamos lá, assim, quando eu cheguei quando a gente chega no aeroporto, tinha muito jornalista. E não tinha muita torcida, mas muito jornalista e tal. E tinha uma menina no colo na carcunda do pai, e a menina tinha falado assim, eu vim aqui pra te ver. Só que isso não saiu em lugar nenhum, irmão. Não saiu em lugar nenhum. Saiu Felipe Melo, não sei o que, tudo imprensa. E um cara falou assim, Felipe Melo vacilão. Felipe Melo vacilão, entendendo o carro. Meu pai tinha uma carro grandão, meteu um buzinão, entrou, saímos fora. Aí cheguei lá em Paraty e tal. Pô, vou sair pra comprar uma sunga. Vambora. Mano, tinha que ver os caras na rua comigo, pô. Meu irmão, pô, representou, compadre. Tá tranquilo, representou, moleque. Se eu fosse eu também faria a mesma coisa, tá tranquilo. Aquilo dali, eu falei, cara, não é o que estão pintando, não. Não é o que a TV diz. Esse vilão aí, não é, não. Aí junta, obviamente, com o que eu sei que aconteceu, sabe assim, o problema fosse se tivesse 0-0, tinha dado uma porrada em alguém, perdeu por causa de mim, ganhando, perdeu, foi expulso. Aí sim eu carregaria uma tupa. Isso aí, meu irmão, eu vivo muito bem. E isso me ajudou muito, assim, o carinho do povo na rua comigo. E essa seleção aí, o plantel de 2010, pouco se fala, mas eu acho que foi um dos últimos que a gente competiu legal, mano. Essa é embaçada. Essa foi? Tipo assim, talvez não era o
os nomes mais estrelados, porque, óbvio, hoje em dia com rede social, pra caramba e tal, mas aquele time competiu legal, mano. Aquele time ganhou de 5 do Uruguai. Lá no Uruguai, depois de muitos anos, aquele time ganhou da Argentina. Depois de 3 a muito. 0. Na realidade, a última vitória do Brasil em eliminatórias contra a Argentina fora de casa foi dessa seleção, que a gente classificou pra Copa, metemos 3-1 deles lá em Rosário. Que o Luiz Fabiano meteu o gol pro Cavadinha, sabe? Aquele negócio lá assim. Então, assim, essa seleção a gente ganhava tudo, cara. Aquele negócio. Essa seleção. Talvez essa seleção, eu acho que foi a última que teve aquela identidade gigantesca com o povo brasileiro, porque depois em 2014 foi onde estourou a crise política. É porque iam jogadores também que jogavam no Brasil, pô. Parece que hoje em dia o jogador que joga no Brasil não vale nada. O Dunga focar em Como jogar que é o bola. Dunga? Como que é o Dunga? O Dunga o outro também é fera, mano. Eu peguei o Dunga. O cara vive Dunga futebol, o cara, meu irmão, é raça. Exato. Sabe assim, eu me identificava muito com o Dunga, Fala cara. uma característica Fechava... dele que era, caralho, que da hora o Dunga. Então, super verdadeiro, transparente. Ele era desse. Ele é esse estilo tipo o Mourinho que eu falei. É tipo o Mourinho que eu falei. Super. Aqui que tá falando com você é isso. Por exemplo, chegamos na Copa e falou assim, ó, pô, vocês jogadores não querem que a imprensa esteja aqui, né? Então, beleza, então. Vamos ficar só aqui. Hoje eu vou dar folga pra vocês. Não vai dar entrevista na rua, né? Uhum. Valeu? Beleza. Aí saiu um ou outro, deu entrevista. Voltou, fechou. Ô, meu irmão. Não importa. Como é que faz? Eu não falei pra não dar entrevista? Deu entrevista por quê? Então eu vou liberar a imprensa pra cá. Não, então eu não vou dar entrevista. Então, assim, era reto, meu irmão. Isso é muito bom, cara. Mano, o Dunga, ele parecia... Outra, né, Mitch? Que ele jogou, né? Ele jogou E muito, foi né? campeão, Coitado, né? você lembra daquelas zoeiras que fizeram com ele? Dunga burra, a mídia também massacrou, Massacrou essa ele, parada, né? massacrou E ele. ele foi um treinador que tinha maior identificação, porra. Você é louco, cara. Eu lembro da Copa de 2010 pra caralho, Vuvuzela. que só Pô, porra. era mó bom aquela seleção, a galera zoava pra caralho, né? Era boa, mas o Dunga não batia de frente com a imprensa. Sabe? Eu era o pupilo do Dunga. Eu sabia que a hora a bomba ia. Sempre sobra pra inocente. Mano. Sempre sobra pra inocente. Eu quietinho pra morrer velhinho, quando eu fui ver a bomba na minha mão. Morrer velhinho. Mas realmente, esse time, puta que pariu. Mas sabe o que eu quero falar? Falei, Mítico. É que segunda-feira rolou convocação, estamos falando de seleção também, queria falar como que vocês viram essa convocação. O que vocês acharam? Falei primeiro aí. Cara, eu gostei. Eu gostei da volta do Richarlison e principalmente do Casemiro. Eu acho que a seleção... Assim, é muito difícil falar, né, de convocação porque tem muitas opções, né, pra servir a nossa seleção. Mas eu acho que um cara como o Casemiro, que ganhou tudo que ganhou na carreira, que tem a confiança também já do treinador e tem a confiança e o respeito dos outros jogadores, ele em campo, acho que... E sem contar que ele tem muito pra entregar ainda. Joelhinho bom, você tá à disposição? Opa, tô aí, tem muita lenha pra queimar ainda. Que desgrama, né, mano? O moleque ainda corre pra caralho. Que ótimo, né? Mas eu sou corintiano. Mano, Desculpa. eu vi o programa o episódio com o Mateuzinho lá, cara. Eu rachei o bico. Vocês... Aí, ó, que bom. Ele racha porque o eu tô bico, conversando velho. com o lateral do meu time, 22 anos. Eu falo, não é possível. Com o Lucas, 15 anos mais velho Aí que você falou assim, o cara alvejado. O Lucas alvejado. Com a cabeça enfaixada. Mano, a gente vendo isso. O pé do Lucas tava na altura da sua sobrancelha. Eu rachei, mano. Eu falei, como? Mano, o Lucas igual um guerreiro. Nossa, tem umas coisas que irritam. Mas eu rachei. E mais, então, falando da convocação, eu acho que a gente não pode descartar jogadores mais velhos assim que tem uma história, né? Acho que o Brasil, essa renovação tem que ser feita aos poucos, né? Porque a gente tem muito jogador... a idade hoje é só um número, cara. Você vê muitos jogadores mais velhos aí que estão jogando em alto nível ainda. E por que não convocar pra seleção, né? Pô, Então Felipe Melo é 30 da Libertadores e depois exatamente, dos 30. exatamente. Depois dos 33. Quando eu voltei pra cá pro Brasil. Exatamente. Tá ligado? Pô, o Thiago Silva tava na Premier League até pouco tempo aí, com 38 anos, fazendo gol. Zagueiro de cabeça. Não, e hoje E hoje... continua sendo o melhor zagueiro do Brasil. Exatamente. O maior exemplo que a gente tem no mundo, quem quer, o Cristiano Ronaldo, tem quantos anos? 40, né? Vai fazer 40. Tá embaçado. O cara não para de fazer gol. Então, assim, hoje em dia, cara, se o cara se cuidar
e estiver jogando em alto nível, por que não convocar pra seleção? E futebol é momento, né? E futebol é momento. Assim, você pega... o Fábio, por exemplo, tem 45 anos de idade, tá no gol. O cara vai fazer milagre. Não, É brincadeira, velho. Chama o cara. o cara tá fazendo milagre. O Exato. atacante tem que... O cara tá em momento bom, são 7 jogos. Tem a idade. Mas Exato. Mas aí não fala da construção, fala assim, mas aí já não tem idade pra próxima Copa, algo do tipo. mas assim. Próximo, né? Quer ganhar essa, né? entendeu? Exato. Rapaziada, tá cagando pra próxima Copa. Tem tanta Copa que a gente já tá... Então é essa. Ganhou essa Copa aqui. Quem tá... Os melhores do momento tem que chegar na seleção. Exatamente, dependendo da idade. Eu também sou Eu dessa penso opinião. assim, eu penso assim. E desanima um pouco vocês ver que jogadores que jogam no Brasil às vezes não são escolhidos? Às vezes. Pra ser bem político aqui. Ah, Quase nunca, né? Não, mas aqui, pra ser sincero, o jogador no Brasil, quando o cara é bom e é melhor da posição, o cara é convocado. É que, pô, Essa aqui, é que a mídia aqui, existem muitos na atletas sua no época de Brasil. Palmeiras, tinha vários do Palmeiras que deveriam ser convocados. Me fala um. Que naquela época, o Dudu... No lugar de quem? pelo menos Quem que tava naquela época lá na É seleção? complicado, irmão. O Neymar, rapaziada, no lugar de quem? Neymar tinha que comer um banco pro Dudu. Não, Não. O que eu acho é que, tipo... Eu achava que eu tinha que estar na seleção. Eu perguntei pro Filipão, mas por que tu não me levou pra seleção? A imprensa, irmão. Falei, então se arrepende que a gente ganhou 2018, ficou mais de um turno sem perder. Aí quando a gente foi campeão contra o Vasco, lá em São Januário, eu cheguei, a gente abraçou, falei com ele, falei assim, eu me arrependo, imprensa, não sei o que, tal, não quis comprar briga. Eu falei, quis comprar briga, né? Mas, Felipe, você que é o comentarista da mesa. O Ney de fora dessa. Importante esperar? Ou é importante convocar pra dar medo nas outras seleções? Ou tem que esperar? Não sei o que aconteceu e bem provável do Ancelotti ter conversado com ele. Mas se eu sou o treinador da seleção, eu levo, porque você chegar no Equador com o Neymar no ônibus já é totalmente diferente. Né? E é um atleta que, se estiver bem fisicamente, ele tem a vaga na seleção. Assim, não é que ele tá tirando vaga dos outros, a vaga é dele na seleção. É o maior jogador que nós temos hoje e de fato é, pô. Sabe? Então, assim, precisa estar bem fisicamente para jogar. E pelo que eu vejo do Neymar, ele e todo o staff do Santos aprendeu na dor, né? Porque poderia ter ficado um pouco mais assim, em vez de jogar 4, 5 jogos seguidos, 90 minutos, joga 10 minutos aqui, joga 30, 40, gradativamente vai melhorando para daqui a pouco tá jogando toda a temporada. Ele ultrapassou limites, como o Lucas falou aqui, e por causa disso aí... o jogador não é fominha, Lucas? Mas aí você precisa claro, de um staff. mas aí, exatamente. Aí que entra... O jogador tá em campo, ele tá bem, tá tudo bem, cara, ele Eu não vai acho que querer é sair ele que nem a não pau. quer ir embora. Ele não vai querer Eu sair. acho que o Só jogador até machuca, com dor. Só que só machuca quando tá bem. Eu acho que o jogador não até vai. com Se ele dor. tá com dor, ele Na não hora vai do sair. jogo ele esconde. Se ele não tomou Mas é um por tiro no isso. joelho, ele quer continuar. Eu continuo. Eu tô aqui. Esconde. Mas por isso que às vezes aprende na dor. Eu acho que eles Exatamente. aprenderam. Agora você vê como é que tá, gradativamente. Gradativamente. Sabe, exatamente. gradativamente. Vai melhorar. Daqui a pouco ele vai começar a jogar titular e o cara tem que estar na seleção, pô. Você tem que estar na seleção brasileira. E não importa se ele vai ser aquele Neymar que nós vimos um dia ou não. Exatamente. Que eu acho que vai voltar a ser. Dentro de campo, porque você pega um jogador como o Lucas dentro de campo, ele vai prender no mínimo 2 caras pra marcar ele. Não importa se tá com 40, tá com 30, é o Lucas, Muda cara. a atenção. É o Neymar, cara. É o Neymar, E verdade. quando você tiver 2, vai ter alguém que vai estar livre. Então só isso já é algo importante para o time. Exato.